Galera, é impressionante como a política brasileira, um erro vai levando ao outro. É o erro do Congresso, o erro do Judiciário, o erro do Bolsonaro, e agora a declaração, ele quer colocar um ministro do STF evangélico. Olha isso, hein, galera, olha isso. Fala, galera, beleza? Vocês também estão legais, tranquilos, de boa? Então tá, ó. Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Marcílio, e antes de qualquer coisa, já quero pedir aqui pra vocês, ó, por favor, se vocês gostam de geografia, geopolítica, atualidades, notícias, enfim, tudo pra se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu aqui, Ricardo, conto muito com a ajuda de vocês pra fazer o nosso canal continuar crescendo, enfim, discutindo e fazendo vídeo diário sobre geopolítica e tudo mais, belezinha? Beleza. Galera, hoje nós temos, né, acho que esse vídeo é importante pra gente entender uma coisa bem polêmica no Brasil e entender qual é a função dos três poderes e como isso é completamente desprezado pela nossa democracia. E até a questão do chamado Estado laico aí, né? A gente teve uma declaração ontem do nosso excelentíssimo presidente Bolsonaro falando que está mais do que na hora do que o Brasil ter um ministro do STF evangélico, né? E qual foi a situação que ele falou isso? Ele falou isso para uma bancada, né, para uma galera que estava querendo ouvir, para uma galera religiosa, e num contexto de uma criminalização da homofobia, uma tipificação da homofobia como um tipo de racismo, né? Vamos tentar entender um pouco melhor isso aí, galera. Ó, nós temos no Brasil três poderes: o poder executivo, exercido pela esfera nacional, né, exercido pelo Bolsonaro, o poder legislativo, que é exercido pelo Congresso, Senado e pela Câmara, e o poder judiciário, que é exercido pelos 11 ministros do STF, que é o nosso poder judiciário. Beleza. A função de cada poder ela é bem clara. A função do executivo é executar as leis, uma espécie de gerente do país, do legislativo é criar e votar as leis, e do judiciário é julgar as leis. Se vocês observarem, o judiciário, portanto, ele é o único dos três poderes que ele não é político. Aliás, o próprio símbolo da justiça é uma justiça cega, justamente porque a justiça ela não tem que se importar com A, com B, etc. É por isso que a gente não vota nos juízes, né? Porque os juízes, eles não têm que agradar a população, eles têm que julgar o cumprimento ou não das leis. Ou seja, não é uma questão de agradar, é uma questão de respeitar a Constituição. A gente sabe, galera, que existe inúmeros debates sobre a homofobia ser criminalizada, ser um tipo de racismo e tal. Só que o nosso Congresso ele é extremamente conservador, tá? A gente tem uma bancada evangélica muito grande, uma bancada conservadora muito grande, que não coloca nem para discussão essas pautas, o que já é o primeiro erro. Por quê? Porque a gente sabe que essas minorias elas precisam de uma proteção um pouco maior. Eu, de verdade, galera, não entendo tanto assim de direito pra falar se tem que ser um tipo de racismo, se não tem, etc. Mas acho que tem que criar pautas aí pra proteger esse grupo minoritário, porque eles sofrem muito somente por ser da comunidade LGBT. Fato é, galera, como o Congresso não vota isso, que já é o primeiro erro, a gente teve uma comissão ali de deputados que, alegando omissão do Congresso, colocou isso para ser julgado pelo STF. Então o STF, através dos seus 11 ministros, que, repito, não passaram pelo crivo dos votos, não tiveram nenhum tipo de votação, nenhum tipo de apelo popular, eles estão decidindo, eles estão criando uma pena, né, uma tipificação penal, ou seja, podendo privar a liberdade de uma pessoa por crime de homofobia. Eu particularmente concordo? Acredito que sim, tá? Não tenho tanto aprofundamento para falar sobre isso, mas acredito que sim. A grande questão é, o STF hoje, ele está legislando, ele está criando uma lei por omissão do Congresso, que é uma coisa que eu concordo. E quando for uma coisa que eu não concordo? E se, por exemplo, der na telha do STF, que, sei lá, tá tendo omissão, porque eu vou falar uma coisa absurda, tá? Fica proibido usar a camisa do Corinthians. Ah, não tô votando isso. Poxa, tem uma bancada aqui que quer votar, não tô votando. Então eu STF, vou colocar pra mim a função de legislar. Percebe o quanto isso é perigoso? Porque esses 11 ministros, eles não representam a vontade popular. Existe o Congresso justamente para isso, para ver quais são os pontos positivos de criminalizar, os pontos negativos. E, galera, infelizmente, se o nosso Congresso não tá votando, é porque a nossa população, ela tem uma mentalidade tão conservadora que tá elegendo congressistas que não concordam com essas pautas. Infelizmente, percebe? O que a gente pode fazer é pressionar o Congresso, falar assim, olha, vamos votar, vamos participar disso aí, independente, porque é uma coisa muito grave que tá acontecendo. Agora, burlar o nosso sistema democrático para fazer o STF legislar, eu acho muito perigoso. E convenhamos, galera, que nesse ponto o Bolsonaro até tinha a relativa razão, porque hoje os juízes, né, que não passaram pelo crivo das urnas, eles estão tomando uma decisão política, isso é bem importante, de criar uma lei baseada no que eles acham, o que 11 pessoas acham. Existem 513 deputados e 81 senadores para debater, que passaram pelo voto das urnas, mas não, quem está decidindo são 11 ministros indicados por ex-presidentes. Percebe o quão ditatorial, quanto perigoso é isso?
Mais um erro, então, né? Agora do Poder Judiciário. Para piorar ainda mais, vem o Bolsonaro. O Bolsonaro dá uma declaração mostrando, né, que ele é contra essa tipificação, tal, etc. E ele fala que já tá mais do que na hora, porque o Brasil é um estado laico, mas ele não é, que tá mais do que na hora do que o Brasil ter um ministro do STF evangélico. Tem problema o cara ser evangélico? Problema nenhum. Religião, acredito que todos lá têm, não tem, etc. Religião, galera, é uma coisa boa se a pessoa crê, mas não quer dizer que se ela não crê, ela é ruim também. Justiça, principalmente justiça, né? Mas política também, nunca pode se misturar com religião. São coisas completamente diferentes. Então o cara ser evangélico não tem nenhum problema. Agora, o Bolsonaro falar que quer colocar um cara evangélico, aparentemente deve ser porque ele quer que alguém que vote, ou que legisle, ou que julgue, de acordo com o crivo ali dos evangélicos, de acordo com o crivo da religião. E aí vai totalmente contra já. Por quê? Porque, de novo, a justiça é cega, a justiça não pode ter ideologia, independente se é ideologia de esquerda, direita, enfim, galera, ideologia religiosa, né, como o Bolsonaro quer colocar. Ou seja, mais uma declaração completamente infeliz, mostrando, né, que o nosso presidente, ele não tem muita noção, assim, do que seria uma democracia, do que seria uma justiça, do que representa poderes isentos, né, principalmente o poder judiciário, que é um poder não político, para ser responsável por julgar as pessoas. Vocês percebem como um erro leva ao outro? Tivemos um erro de omissão do nosso Congresso, que não coloca para debate uma coisa super importante. O STF, ditatorialmente, toma para ele esses preceitos, né, então começa a legislar sem ter essa função. E o Executivo, já que o STF está legislando, quer colocar um cara que tem um partido, né, mais próximo da galera que gosta do Bolsonaro, que são os evangélicos. Ou seja, 3 erros dos 3 poderes que mostram como a nossa democracia ainda está muito frágil. Belezinha? Deu para entender? Então tá, galera. Então se vocês entenderam, ó, já deixa o seu like, se inscreve no canal e é isso aí. Beijos, abraços e tchau. E deixa também a opinião de vocês, né? Quero saber o que vocês pensam sobre o assunto, belezinha? Falou, gente. Tchau, tchau.